Olá, aqui quem fala é o Rodrigo, criador de Yoshiro e do site Mundo Kanzariano. Hoje eu ia fazer outro vídeo, né? Eu ia ler com vocês o capítulo 6 do mangá, né? Para ser um extra, né? Até para poder complementar um pouco da minha série lendo o mangá com vocês, né? Mas aconteceu um negócio aqui em casa, então que eu não esperava, então eu fiz um vídeo, né, extra. Até para desabafar um pouco também, que tem um pouco a ver com o Yoshiro. E eu vou deixar no card aí se você não assistiu. Bom, hoje então, pelo tempo também, eu resolvi contar uma história, né, sobre o personagem, né. Eu já falei sobre isso no meu site, né. Eu vou deixar até a matéria que eu fiz na época na descrição, né. Mas vamos lá. Para quem não sabe, os meus personagens, muitos deles vieram de mesas de RPG, né? O Yoshiro, além de um mangá, ele tem uma história em RPG, né? No qual, quando eu era adolescente, eu passei tantas tardes e passei tantas noites assim, jogando com meus amigos, e vários personagens nasceram nos jogos, né? Com improviso, vilões também. E nessa época eu fiz um vídeo falando sobre a construção do... Como é que levou a construção do meu RPG, né? Vou deixar no card aí se você quiser ver depois, né? Que o assunto não é o RPG em si, mas é algo fora dele, né? Bom, vamos lá. Essa história aconteceu quando eu acho que eu tinha lá para meus 18 anos, eu não lembro, eu era novinho ainda. Hoje eu tô com quase 40, né? O tempo passa para todo mundo, né? Aí, eu tenho um primo, que ele chamado André, que ele jogava muito RPG com a gente, né? E teve uma aventura no qual a história, a gente se passava numa plataforma de petróleo, né? Aí, eu não vou contar o que aconteceu, porque envolveu várias coisas engraçadas e várias coisas que motivaram o tema desse vídeo, né? Mas o que aconteceu resumidamente na aventura é que um personagem caiu e meu primo André, que era um Kanzariano do clã Arcanis, que na verdade é um clã que são Kanzarianos que usam a disciplina da magia, ele resolveu, na época, usando as regras que a gente usava, usar a proeza cópia, né? A proeza cópia no Yoshiro é como se fosse o clone da sombra. Tu cria um clone seu. Você multiplica você, né? Para fazer uma ação. E ele decidiu unir vários bonecos dele assim, né? Magos dele, para poder aumentar o poder mágico dele. Bom, como o sistema que eu estava usando na época não foi criado por mim, a gente adaptou o sistema de outra empresa, regras de outra editora, né, no caso. Então eu tive que aceitar, né? Aí, beleza. O poder dele foi tão grande que ele restaurou esse personagem. E aconteceu outras coisas também. Mas o interessante vem agora. Mas antes, peço para que você possa deixar seu like, se inscrever no canal e fazer parte da nossa família, né? E também seja bem-vindo ao meu canal se você entrou agora, né? Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Eu tenho uma série que eu leio o mangá do Yoshiro, né? Eu vou deixar no card aí se você quiser conhecer o meu mangá. E sinta-se à vontade, né? Para conhecer o meu conteúdo também. Também comente também se você joga RPG, se você tem seus personagens e cria RPG dele, né? Eu gostaria de saber a sua opinião também, né? Mas vamos continuar aqui. Tive a mesa acabou de noite, deve ter acabado mais de 10, 11 horas. A gente foi pra casa, dormimos normal. Aí chegou no dia seguinte, o meu primo me acordou 7 horas da manhã no portão. Pô, o cara chegou cedão, né? Aí eu, fui lá cheio de sono, abri o portão pra ele. Aí ele veio, a primeira coisa que ele fez foi: eu quero te apertar sua mão. Aí ele apertou minha mão assim. Aí eu não entendendo nada, né? Aí ele falou assim:
você foi o responsável por ter me dado um dos melhores sonhos da minha vida. Aí minha cara, imagina minha cara ficou assim, que? Hã? Aí ele, vou explicar. Aí ele falou assim, pô, eu sonhei com o Yoshiro, mano. Aí ele explicando, ele sonhou com a aventura, né? Aí ele falou que viu o personagem dele, o mago personagem dele, até naqueles... Ele falou que o personagem dele parecia com aqueles espectros, né? Do Cavaleiro do Zodíaco. Uma cara assim, escura assim, né? O manto. Aí foi falando as coisas. Aí ele falou que viu o Yoshiro. E essa que foi a parte interessante da história. Porque nessa época eu não tinha tanta habilidade com desenho. Eu já falei aqui no canal em outros vídeos. Até no vídeo que eu falei que a minha experiência com escola de desenho, eu falei, eu vou deixar no card se você não viu. Até te convido a ver depois desse vídeo, né? Eu tinha paixão, mas eu não tinha conhecimento. E ele viu o personagem. Isso aí foi ano de 2003, 2002. Não é igual hoje que a gente facilmente com a IA faz uma ceninha de anime ou um filme de anime. Então ele falando que viu o personagem e falou dos olhos do personagem, falou que o personagem estava com um anime e senti que ele ficou meio assim na época meio emocionado, né, assim, empolgado. E aí ele falou que apareceu o Tesk, né? O Tesk é o Kanzariano mais poderoso de todos os tempos, né? Que o pai dele não conseguiu vencer, o cara que fundou o próprio Kan, né? Eu ainda vou ler o capítulo 10, que é dedicado só à história dele. Eu não li porque ele é grande e eu vou esperar um tempo pra vocês conhecerem melhor ele também, né? Porque vocês sabem que o Yoshiro tem que vencer ele, né? Mas vamos lá. Aí, esse meu primo, ele falou que viu o Tesk. Só que quando ele viu o Tesk, ele tremeu. Porque no sonho ele era um habitante desta dimensão. Ele morava naquela dimensão. Ele era um Kanzariano. Entende? Então ele sentiu o mesmo temor que as pessoas na história sentem. Ou seja, ele vivenciou o meu mundo. E ele falou que quando viu o Yoshiro lutar com o Tesk, ele falou que viu o Yoshiro cair em câmera lenta na frente dele e morrer. Aí ele falou assim pra mim, ele viu as pessoas chorando, né? As pessoas chorando e tal. Ai meu Deus, acabou. Porque a gente sabe, né, que se o Yoshiro morrer por causa que... Se o Yoshiro morrer, o Tesk ganha, porque não há outro Kanzariano que pode vencer o Tesk, né? Então, ele viu as pessoas morrendo, chorando, desculpa, viu as pessoas chorando, ai meu Deus, desesperado, não sei o que, porque é o fim de tudo. Aí ele falou que ele entrou no meio da multidão assim, aí ele saiu separando as pessoas e falou, calma galera, calma, eu vou trazer ele de volta. Aí ele fez a mesma coisa que ele fez na mesa com outro personagem que nem Yoshiro era. Criou vários clones dele e usou o poder de metamagia. E daí o Yoshiro se levantou. E ele começou a falar de Yoshiro levantando e a luta do Yoshiro contra o Tesk. A luta, e ele era moleque também, né, na época, ele era novinho na época também, então ele começou a fazer um monte de coisa com a mão, de coreografia com a mão que ele viu, e eu, assim, o que tá acontecendo? Não, que o Yoshiro fez isso, tipo assim, e foi lá e o Yoshiro venceu o Tesk. Aí ele falou que quando eu vi o Yoshiro vencer o Tesk, que ele sentiu a alegria de ser salvo pelo personagem. Aí ele falou que as pessoas começaram a comemorar igual a Copa do Mundo. Ele começou a agarrar as pessoas, ela venceu, não sei o que. Aí ele acordou com essa energia, né? Eu assumo que isso moldou muito o final da história, né? Pra quem não sabe, no livro básico de RPG que eu escrevi, eu fiz questão de botar, pelo menos de forma resumida, o que acontece na história, né? Na carreira do Yoshiro resumida. Inclusive, quando ele encontra o Tesk, né? O que acontece com ele. E isso moldou, né? O que eu gostaria de falar aqui é que, como autor, você, mesmo que eu era moleque naquela época, isso mexeu comigo. E isso é uma coisa que eu quero mexer com mais pessoas. Quando eu crio os personagens, eu quero desenvolver os personagens, eu tento sempre entreter a pessoa, né? Eu sei que não é necessário falar isso, mas eu tenho essa paixão. Claro que eu
Até na análise do YouTube Shadow, né? Shadow que ele fez, que eu vou deixar na descrição, que ele fez um review sobre o meu mangá. Claro que certas coisas eu fico meio assim, mas eu entendo. Eu também não sou... como mesmo? Eu não sei de tudo, né? Então, é isso. Eu espero que você tenha um bom dia. Que esse dia seja maravilhoso. A história de um menino forte, sim! O meu irmão é muito forte! Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, meus lindos! Te darei um beijinho! Siga-me para receber mais conteúdos sobre Yoshiro.